Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula Explica Isso Direito concursos.com, professor Arcângelo aqui, CPC, Código de Processo Civil, artigo 77 em diante dos deveres das partes e seus procuradores no decurso de um processo, né? Código de Processo Civil. Você assiste a esta aula pelo YouTube? Sejam bem-vindos. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber a notificação das novas aulas que postamos sempre aqui, praticamente diariamente. E deixe o seu comentário, viu? Isso ajuda bastante o canal. Deixe o seu like se eu gostei, se você gostou e se esta aula for útil para vocês, porque isso ajuda a mostrar para o YouTube que esta aula é relevante e aí ele distribui esse vídeo para mais pessoas, o nosso canal fica mais conhecido e a gente fica estimulado aqui a postar mais material para vocês. Bora para mais uma aula? Então, pessoal, artigo 77, né? Código de Processo Civil. Não se esqueça de assistir as aulas anteriores, fazer anotações, certo? Lá pela plataforma você tem acesso também ao PDF de cada aula, que tem mais comentários interessantes para vocês que fazem estudo aí preparatório para o concurso de oficial de justiça. Estamos gravando esse curso por conta do concurso de oficial de justiça. Se você assiste a este vídeo por conta de outro concurso, é porque o edital aí do seu concurso prevê essa matéria, então ela é relevante, tá? Artigo 77. Além de outros previstos neste código, são deveres das partes que compõem o processo, né? Seus procuradores, que são os advogados, né? Os advogados. As partes, né? É quem entrou com a ação, o requerente, o requerido, o autor, o réu, o exequente, o executado, né? São as partes. Procuradores são os advogados e de todos aqueles que de qualquer forma participarem do processo, ou seja, todos que participam do processo têm obrigações, certo? Deveres. 1. Quais são eles então? Expor os fatos em juízo conforme a verdade, ou seja, o processo visa o máximo possível descobrir a verdade dos fatos, então é dever das partes colaborarem nesse sentido. Não formular pretensão é o pedido, né, que se faz na sua demanda, no seu processo. Ou de apresentar defesa, pretensão é o pedido, né, geralmente o pedido inicial é uma pretensão do autor da ação. Nem apresentar a defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Ou seja, se não tiver fundamento, o juiz pode inclusive, né, extinguir o processo. 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa de direito. Ou seja, não produzir prova, não praticar atos inúteis ou desnecessários na declaração que se faz, no pedido inicial ou na defesa, e na defesa dos seus direitos, porque isso é enrolar, né? Encher linguiça, fazer com que o processo demore mais do que o necessário. 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. As partes têm dever com relação umas às outras, com relação à boa-fé, né, que deve sempre estar à frente de todo o processo judicial. E com isso, claro, cumprir com exatidões as decisões da justiça, né, jurisdicional, quem diz o direito, né, que é o juiz, de natureza provisória ou final, certo? Tem várias decisões que são de natureza provisória, viu? A gente vai estudar mais adiante no CPC. 5. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial. Declinar seria informar, né, pessoal? Informar no primeiro momento que lhes couber, falar nos autos, ou seja, no processo. Falar no processo qual o seu endereço residencial ou profissional onde receberá as intimações.
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, sob pena de ser considerado válida, inclusive, a intimação que vai ser encaminhada para aquele endereço conhecido da pessoa que ela mesma informou. Se ela mudar, ela tem que atualizar. 6. Não praticar inovação legal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Ou seja, inovação ilegal, né? Ou seja, a pessoa, ela altera, modifica, prejudica aquele patrimônio, aquele bem, transfere para uma outra pessoa. Ele está fazendo uma inovação ilegal sem autorização do juiz. Até mesmo um depositário, né, que tem determinados bens e valores, ok? E inova, ou seja, muda de lugar, transfere, ou seja, faz aquilo que não está autorizado pela justiça, seja de bem ou de algum direito. Certo, pessoal? 7. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais, não apenas o endereço, né, perante os órgãos do Poder Judiciário. E no caso do parágrafo 6º do artigo 246 deste Código, da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Ou seja, as partes devem manter atualizados seus dados perante a administração tributária, inclusive. É importante que as intimações e citações sejam efetivas, e para garantir isso, é importante que os dados estejam atualizados. Parágrafo 1º agora. Na hipótese dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das partes mencionadas no caput de que a conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então, se a parte deixar de cumprir com exatidão decisões judiciais de natureza provisória ou não e criar embaraços, ela vai ser advertida de que, agindo dessa forma, ela vai ser condenada em litigância de má-fé, que poderá chegar até 20% do valor da causa ou 10 salários mínimos se o valor da causa for irrisório. No caso do 6 também, né? Não praticar inovação legal no estado de fato de direito, né? Então ela pode ser condenada à litigância de má-fé. Parágrafo 2º. A violação ao disposto no inciso 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, como a gente viu, devendo o juiz, sem prejuízo de sanções criminais, ou seja, se configurar um crime, ok? Além dessa punição administrativa, o juiz pode tomar providências na esfera civil, criminal, né, e processuais cabíveis, e aplicar multa ao responsável de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Não é 20%, mas até 20%, né? A multa estabelecida no parágrafo 2º, esse é o parágrafo 4º, né? Poderá ser fixada independente da incidência prevista nos artigos 523, parágrafo 1º, e 536, parágrafo... Ou seja, mesmo que existam outras multas previstas na lei, o juiz pode aplicar a multa prevista no parágrafo 2º, tá? Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo. Parágrafo 6º. Os advogados públicos ou privados e membros da Defensoria e do Ministério Público não se aplica o disposto no parágrafos 2º e 5º, certo? Devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Digamos que o advogado haja conforme previsto lá no inciso 4º, no 6º, e vai aplicar a multa. No caso dos advogados, isso não acontece. Vai ser oficiada a Defensoria Pública, a OAB, né, o Conselho de Classe, para que tomem as providências cabíveis. E o juiz vai mandar oficiar, geralmente com cópia, né? Parágrafo 7º. Reconhecida a violação do 6º
Do inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior. Lembra? O sexto fala sobre a inovação, né? A modificação de lugar, de coisa, de bem, né? Podendo ainda proibir a parte de falar nos autos, falar no processo até purgação do atentado, ou seja, até que se corrija aquela alteração que foi feita, aquela inovação. Parágrafo 8º. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. O representante judicial, né, seja assistente ou advogado, ele não pode ser compelido, forçado, né, a cumprir aquilo que é seu cliente que deva cumprir. Ele, advogado, apenas representa, mas não tem essa responsabilidade. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, membros do Ministério Público, à Defensoria e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Por incrível que pareça, isso acontece na prática, viu, pessoal? Então é vedado a todos envolvidos no processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1º. Quando expressões e condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de ser cassada a palavra, e tudo que ele se manifestar não terá valor, a não ser probatório das suas ofensas mesmo. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento do ofendido, de ofício é porque faz parte, né, das atribuições do juiz, por isso que se fala de ofício. Ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofendidas e colocará à disposição da parte interessada para, se for o caso, ela promover uma ação penal ou até de indenização. Seção 2, pessoal, da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79 diz o seguinte: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente, porque, né, interveio no processo. Então, qualquer pessoa que atue no processo, autor, réu, interveniente, ele litigue de má-fé, ou seja, haja dentro do processo de má-fé, age desonestamente ou com intenção de prejudicar a outra parte, será responsabilizado por perdas e danos, podendo, né, sofrer sanções aí e até um outro processo. Significa que a parte prejudicada pode buscar reparação dos danos sofridos em decorrência da conduta desonesta. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé. Quem que é o litigante de má-fé, né? O artigo 80 vai enumerar quem que é o litigante. 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso. Veja, a pessoa entra com uma ação e faz um pedido ou apresenta uma defesa contra o que está escrito na lei. A lei já diz, né, que aquilo não é possível. Ou um fato que é incontroverso, ou seja, não tem o que discutir, né? Quando uma parte apresenta uma pretensão, defesa que vai contra, né, o que está na lei, ou quando apresenta fatos que são incontestáveis, ele litiga de má-fé. 2. Quando ele altera a verdade dos fatos, né, quando uma parte distorce, mente sobre os fatos relacionados no processo, ele está litigando de má-fé. Quando ele usa, né, do processo para conseguir o objetivo ilegal, quando uma parte utiliza o processo para obter um objetivo que é contrário à lei. 4. Opor resistência injustificada ao andamento do processo, né? A parte cria obstáculos sem justificativa nenhuma para andar o processo. Ou seja, ele está tentando
fazer com que o processo se torne cada vez mais moroso, né? E celeridade do processo é algo importante. 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. De maneira temerária, de maneira que coloque em risco, né? Quando uma parte age de forma imprudente, irresponsável, leviana em qualquer incidente ou ato durante o processo, ele está litigando de má fé. 6. Quando ele provoca incidente manifestamente infundado. Ok, ele provoca um incidente, digamos que ele cria uma discussão com o juiz para poder apenas depois dizer que eles são inimigos, ele e o juiz são inimigos e o juiz não poderia estar atuando, ele estaria suspeito de atuar no processo devido à sua inimizade. Quem provoca isso está litigando de má fé e não pode se beneficiar da própria torpeza, né? 7. Impuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Muitas vezes é muito comum nos embargos de declaração, né, para corrigir erros materiais, onde não há erro material nenhum, né, e se entra com esse recurso apenas para ganhar tempo. Artigo 81, pessoal, mais um artigo aí do CPC, né? De ofício, né? Ou seja, porque faz parte das suas atribuições, ou a requerimento, né? O juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e ainda arcar com os honorários advocatícios com todas as despesas que efetuou. Então, de ofício a requerimento, vai condenar o litigante de má-fé a pagar uma multa, né, que deve ser superior a 1% e inferior a 10%. Pessoal, litigância de má-fé, né? Certo, então? Ok. Veja, não confundam, tá? Eu ia voltar aqui, mas acho que nem é necessário, vocês têm acesso à aula aí. Quando ele incorre em ato tentatório, né, à dignidade da justiça, aí a multa é de 20%. Litigância de má-fé até 10% e não menos do que 1% do valor da causa. Certo, então? Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse da causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Solidariamente significa que vai condenar a pagar 10%, seja um ou outro, os dois são responsáveis por pagar aquela multa. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Pode ser que o valor da causa seja irrisório e não dê para calcular, então até 10 vezes o valor do salário mínimo, o mesmo valor, né, da litigância de má-fé e também o mesmo valor com relação aos atos atentatórios à dignidade da justiça. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz, ou caso não seja possível mensurá-lo, ou seja, não seja possível medir, né? Mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum dos próprios autos. Veja, o valor da indenização será fixado pelo juiz. Caso não seja possível, vai ser liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Ok? Então, o valor da indenização pelos prejuízos causados devido à litigância de má-fé será estabelecido pelo juiz. Caso não seja possível, o juiz, caso não seja possível determinar esse valor de forma direta, ele poderá ser liquidado por arbitramento, ou seja, ser tomada uma decisão por um árbitro
ou pelo procedimento comum, processo mais detalhado dentro do processo judicial. Ok? No caso aí, o juiz. Seção 3, né, pessoal? Artigo 82 em diante. O artigo 82 diz o seguinte: salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover, ou seja, fornecer, né, pagar as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Então, salvo disposição concernente à gratuidade de justiça, ou seja, se for estabelecida a gratuidade da justiça, muitos valores, emolumentos, taxas não serão pagas, né? Incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo. Exemplo: não se trata de gratuidade da justiça. A parte solicita que uma intimação ou um ato seja realizado pelo oficial de justiça, ele vai ter que recolher as diligências, né, do oficial de justiça, ok? Antecipando o pagamento ou fazendo junto com o pedido. Perfeito? Até que seja reconhecido o título, enfim. Acho que está claro isso, né? Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Então, muitas vezes, cabe ao autor adiantar as despesas relativas, mesmo que o ato seja determinado de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, quando a sua intervenção ocorrer. Então, o autor, né, quem ingressa com a ação, deve adiantar as despesas referentes aos atos processuais que o juiz determine de ofício, por conta, né, da iniciativa dele mesmo, ou a requerimento do Ministério Público quando estiver atuando no caso de fiscal da ordem pública e o Ministério Público, o promotor de justiça, atua, né, muitas vezes nessa circunstância. Parágrafo 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Então, na sentença, pessoal, a parte vencida vai ser condenada às custas judiciais e aquilo que o autor teve que pagar para conseguir a sua tutela jurisdicional, ou seja, conseguir a condenação do réu no pedido, tá certo? Muito bem. Artigo 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, autor da ação, né, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, no andamento do processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários do advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Então, o autor brasileiro, né, ou estrangeiro, reside fora do Brasil, ou ele deixa de residir no curso do processo, ele deve prestar, seja o estrangeiro ou quem mora fora, uma caução, um valor que vai ficar depositado em juízo, suficiente para pagar as custas, os honorários da parte vencida, tá? A não ser que ele tenha bens imóveis que garantam o pagamento aqui no Brasil. Parágrafo 1º. Não se exigirá a caução de que trata o caput. O caput é a cabeça do artigo, não é o que está escrito lá. Parágrafo 1º. Não se exigirá caução quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. Acordos e tratados internacionais fazem lei no Brasil, né, quando são ratificados pelo Congresso Nacional, né, com 3/5, tal, em 2 turnos de votação. Então, quando houver dispensa prevista por acordo de tratado internacional, então não se exige a caução. 2. Na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentenças. Então, não se exige a caução na execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença.
Título extrajudicial é o cheque, é a nota promissória, é o contrato de honorários de um advogado, são títulos extrajudiciais. E no cumprimento de uma sentença, ou seja, o autor da ação está entrando para fazer cumprir uma sentença do juiz, então não é necessário caução. E 3, na reconvenção. Reconvenção é quando, olha, A está processando B, tá? Aí B vê que, na verdade, quem tem direito é ele, então ele se defende e ele processa A. Ele apresenta uma reconvenção, ou seja, no próprio processo ele apresenta o seu pedido contrário a A. Isso é a reconvenção. Parágrafo 1º estabelece exceções em que não será exigida a caução. Então está bem claro aqui, né? Perfeito? Parágrafo 2º. Verificando-se no trâmite do processo, no andamento do processo, que se desfalcou a garantia, ou seja, havia uma garantia, ela não existe mais ou ela perdeu o seu valor, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Muitas vezes foi dado um bem em garantia e o bem já não vale mais aquilo que valia lá no passado. Artigo 84. As despesas processuais, abrangem as custas dos atos do processo, indenização de viagem, se houver, a remuneração do assistente técnico e diária de testemunha. Então, despesas abrangem custas dos atos do processo, tem custas judiciais, custas do oficial de justiça, tem várias custas, indenização de viagem, remuneração do assistente técnico e diária de testemunha. Então, despesas de viagem abrangem as custas dos atos processuais, inclusive, as diligências do oficial de justiça, quando não se tem justiça gratuita, bem lembrado, hein?